O ano era 732. Enquanto os islâmicos consolidavam suas conquistas na Península Ibérica e avançava pela Gália, o reino franco enfrentava sua maior ameaça externa em séculos. Abd ar-Rahman, governador de Al-Andalus, liderava um exército experiente e devastador, marchando pelo sul da França, saqueando cidades, destruindo mosteiros e espalhando o terror. O avanço parecia imparável. Do outro lado, Carlos Martel, o prefeito do palácio, sabia que o confronto era inevitável. A notícia das incursões islâmicas chegou rapidamente ao norte da Gália, acompanhada por relatos aterrorizantes da destruição causada pelo exército de Abd ar-Rahman. Para Carlos, aquilo não era apenas uma invasão territorial, mas um ataque ao coração da fé e da cultura que ele jurara proteger. Martel entendeu que não havia margem para erro. Seu reino, embora poderoso, não possuía os mesmos recursos organizados de um império como o Califado Omíada. Além disso, os francos não contavam com as inovações militares dos invasores, como o uso do estribo, que dava à cavalaria islâmica uma vantagem significativa. Mesmo assim, Carlos tinha um trunfo: sua habilidade em unir tropas dispersas e liderá-las com táticas precisas. Ele começou uma convocação urgente. Mensageiros cruzaram o reino, chamando à guerra todos os homens capazes de lutar. Nobres, fazendeiros e guerreiros livres responderam ao chamado. A mobilização não foi fácil. Muitos territórios francos ainda estavam divididos por rivalidades internas, mas a ameaça comum representada pelo califado trouxe um raro momento de união. Carlos usou todo o peso de sua autoridade para garantir que os exércitos se reunissem a tempo. Enquanto isso, Abd ar-Rahman avançava sem encontrar resistência significativa. Seu exército era movido pela promessa de riquezas e pela crença em uma vitória inevitável. As forças islâmicas estavam acostumadas a batalhas rápidas e decisivas, onde sua cavalaria pesada e arqueiros montados dominavam o campo de batalha. Eles acreditavam que o exército franco, composto principalmente por infantaria, seria um adversário inferior, fácil de esmagar. Carlos Martel, no entanto, tinha outros planos. Ele sabia que enfrentar os Omíadas em campo aberto seria suicídio. A força da cavalaria islâmica poderia facilmente dizimar suas tropas. Assim, ele escolheu o terreno cuidadosamente, aproveitando o conhecimento íntimo que possuía da geografia local. Ele posicionou seu exército no alto de uma colina próxima a Poitiers, onde as condições do terreno lhe dariam uma vantagem estratégica decisiva. A colina seria um fator crucial. Para a cavalaria islâmica, que dependia de velocidade e força de impacto para desestabilizar formações inimigas, a inclinação representava um obstáculo significativo. Subir a colina desaceleraria os cavalos e dificultaria os ataques, obrigando os cavaleiros a perderem o ímpeto. Mas não era apenas a elevação que favorecia os francos. O terreno ao redor era caracterizado por densas florestas e árvores dispersas, criando um ambiente ideal para a infantaria. Essas árvores tornavam a movimentação da cavalaria islâmica ainda mais difícil, restringindo seu espaço para manobras e ataques em massa. A formação rígida e densa da infantaria franca, protegida por escudos e lanças, seria mais eficaz nesse tipo de terreno. Para os francos, as florestas eram um aliado natural, enquanto para os Omíadas eram um obstáculo que diminuía sua principal vantagem no campo de batalha. A estratégia de Carlos baseava-se na paciência e no desgaste. Ele organizou suas tropas em uma formação defensiva que aproveitava ao máximo o terreno. Essa formação, reforçada pelo terreno montanhoso e florestado, tornava extremamente difícil para o inimigo romper as linhas francas. Carlos sabia que não poderia igualar a velocidade e a força da cavalaria inimiga, mas contava com a resiliência de seus homens e sua determinação em proteger suas terras e sua fé.
Enquanto o exército franco se preparava, o tempo estava ao lado de Carlos. Abd ar-Rahman, confiante na vitória, não estava acostumado a enfrentar resistência prolongada. Seu exército, longe de suas bases, dependia de suprimentos saqueados ao longo do caminho. Carlos, por outro lado, conhecia bem as táticas de guerra de atrito e esperava que a impaciência do inimigo jogasse a seu favor. A tensão crescia à medida que os dois exércitos se aproximavam. Para os francos, a batalha não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de preservação de sua identidade. Para os omíadas, era a chance de consolidar seu domínio sobre a Europa Ocidental e abrir caminho para futuras conquistas. Finalmente, os dois lados estavam posicionados, e a batalha era inevitável. A estratégia de Carlos e a bravura da infantaria franca nesse momento eram o último alicerce cristão no encontro que decidiria o destino da Europa.